Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para o meu canal no YouTube, onde a gente está aprendendo lições dentro da palavra profética. Dentro desse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ancião de dias. Ancião de dias, cuja definição se refere ao próprio Deus. Por que ancião de dias? É uma referência à eternidade de Deus. Esse termo que aparece nas Escrituras apenas 3 vezes. E as 3 vezes aqui no capítulo 7 de Daniel, dentro do conteúdo da profecia, da visão dos 4 animais. Veremos que a primeira vez ele, o ancião de dias, está assentado sobre o trono e sendo servido por miríades de miríades, ou seja, por milhões. Que aqui não fala de um número literal, mas fala de um número infinito. Diante do trono do ancião de dias, diante do trono de Deus, o servindo. Depois, no verso 13, a segunda vez que aparece o termo ancião de dias. Ali, no verso 13, já existe uma correlação entre o ancião de dias e aquele semelhante a filho de homem que o profeta viu descer entre nuvens. Esse filho do homem é encaminhado, ele vai na direção do ancião de dias. Depois, ancião de dias aparece no verso 21. Ali, quando Daniel está fazendo aquela pergunta ao mensageiro celestial, por não estar entendendo tudo aquilo que ele estava vendo nessa visão do capítulo 7. E então, parte da pergunta, isto é, em parte da pergunta, ele diz que viu o chifre pequeno que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, isto é, contra os santos. Aí então, isto é no verso 22, aí ele menciona o ancião de dias. E veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos receberam o reino. Olha, nós vamos estabelecer uma ligação entre esses 3, ou essas 3 ocasiões em que o ancião de dias é mencionado. Dentro da linha do tempo na profecia,
propriamente dita. A primeira menção de ancião de dias se refere à última cena do fim. Então, Jesus virá, ele que é aquele semelhante a filho de homem, ele virá. E ele vai receber o reino. Note que aí é a segunda cena dentro da visão. Mas, na linha do tempo, há aqui algo misterioso que nós precisamos e vamos desvendar. Você sabe que o verso 13 se refere àquela ocasião, quando aquele dia, o dia da ressurreição, quando Jesus ressuscitou. Lembre que logo na madrugada, Maria Madalena foi para visitar o túmulo. E o que ela não esperava tinha acontecido. Jesus tinha ressuscitado, o túmulo estava vazio e, ao encontrar Jesus, como era de se esperar, como era lógico, ela foi para dar aquele gostoso abraço em Jesus. E ele disse: não me detenhas, eu ainda não subi ao Pai. Diga aos meus irmãos, isto é, aos discípulos, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E então, fim daquele diálogo entre Jesus e Maria Madalena. Ele subiu ao Pai. E quando, na segunda reunião com os discípulos, aí ele vem com uma novidade. Ele diz para eles: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Isto é, eu recebi autoridade total. Mateus capítulo 28, verso 18. Note que esta cena que aconteceu literalmente com ele ao subir diante do Pai, isto é, ele subiu como homem. Como homem, ele morreu. Como homem, ele ressuscitou. E como homem, ele recebeu de Deus. O Pai, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E então, ligando aqui à profecia, no verso 13, foi o momento profético que Daniel recebeu este aviso. Note que aqui no verso 13, este semelhante a filho de homem é apresentado ao ancião de dias, ao Pai, ao Deus Altíssimo. E ele recebe o domínio, a glória e o reino, conforme diz o texto.
para que todos os povos, nações, línguas e todos os homens o servissem. Note a ordem da visão, da revelação que Daniel está recebendo. Mas agora, no verso 22, há uma mudança, embora se mencione o ancião de dias, mas o ancião de dias, no verso 22, é o próprio Filho do Homem, pois ali Daniel diz que viu o ancião de dias. Antes ele fala que o chifre pequeno, que é o anticristo, está perseguindo os santos, está vencendo os santos. E o ancião de dias veio e fez justiça aos santos do Altíssimo. Olha, quem virá e vai instalar o seu reino, prendendo o chifre pequeno, prendendo o anticristo, não é o Pai, não é o ancião de dias no sentido literal, é o Filho do Homem. Mas esse Filho do Homem, na encarnação, é o próprio Deus. Lembrem que ao discutir, ao polemizar com os judeus, ele disse, João 8:59, ou 57 ao 59, ele disse: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Os judeus disseram: ele não tem 50 anos e diz conhecer Abraão. Ele disse taxativamente: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava se reportando àquela ocasião da sarça ardente, quando Moisés se aproximou daquela sarça, que ele, ouvindo a crepitação do fogo, das labaredas, e a sarça não se queimava, ele quis ver quem era, e ele ouviu aquela voz, aquela identificação, dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus estava se reportando a este fato, dizendo: aquelas pessoas pensavam, os fariseus pensavam, muitos ainda pensam hoje, que Jesus é apenas o Jesus de Belém, da manjedoura. Jesus está dizendo: não, antes que Abraão existisse, eu sou. No próximo vídeo, vamos para um desdobramento maior, mais detalhado ainda, sobre o ancião de dias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.